Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte com uma pergunta central, que é, assim, bastante provocadora. Como seria o nosso mundo, e mais especificamente a nossa saúde, a nossa medicina, se Jesus nunca tivesse nascido? A nossa fonte é o capítulo 10 do livro E se Jesus não tivesse nascido, do autor D. James Kennedy. E ele defende uma tese bem forte, bem direta sobre isso. É uma tese realmente radical. O argumento central que o autor constrói, sabe, do começo ao fim do capítulo, é que a medicina, o cuidado com os doentes como a gente conhece hoje... O hospital da nossa cidade, por exemplo. Exato. Desde o hospital até organizações tipo a Cruz Vermelha, tudo isso é um resultado direto, quase uma consequência inevitável dos ensinamentos de Jesus. É uma afirmação em tanto. E vamos ver como ele defende esse ponto. Exato. E para construir esse argumento, o autor primeiro nos leva para o mundo antes do cristianismo. E a imagem que ele pinta é francamente bem sombria. Ele cita um filósofo romano, Plauto, que resumiu a ética da época com uma frase: o homem é um lobo para o homem que ele não conhece. O cuidado com os doentes, os inúteis, não era uma prioridade. Não era mesmo. O livro aponta que, claro, existiam médicos, algum tipo de cuidado, mas era algo bem restrito, né? Sim, tinha hospitais militares para cuidar dos soldados, que eram valiosos, ou para gladiadores, escravos importantes. Mas e a população comum? Os pobres? Nada, né? A realidade, segundo a fonte, é que os doentes eram muitas vezes expulsos de casa, deixados para morrer na rua. Não tinha uma estrutura social de amparo. O texto até contrasta isso com a cultura judaica antiga, que já tinha no livro de Levítico uns códigos de higiene sanitários assim super avançados. Sei. Tipo quarentena para doenças contagiosas, coisas que colocavam eles muito à frente do mundo pagão. E é nesse cenário que o autor introduz o que ele chama de a grande virada de chave, a figura de Jesus. Ele argumenta que o exemplo de Jesus, que não só curava, mas, e isso é crucial, ele tocava nos leprosos, sabe? Os párias da sociedade. Exato. E isso inspirou uma atitude completamente nova em relação ao sofrimento. Não era mais algo para ser evitado, mas uma oportunidade de mostrar compaixão. E o ponto que o autor bate na tecla é que essa inspiração não ficou só no plano individual, né? Ela virou institucional. Exatamente. Ele defende que a própria ideia de hospital, sabe, um lugar dedicado a cuidar de qualquer um que esteja doente, nasceu diretamente daí. E quando isso se tornou oficial... Segundo o livro, a formalização veio no famoso Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Foi decretado que toda cidade que tivesse uma catedral deveria também ter um hospital. De repente, cuidar dos doentes virou uma responsabilidade organizada da igreja. É impressionante pensar nessa mudança de escala. O livro dá uns exemplos bem concretos. Um deles é o hospital fundado por São Basílio da Césaria. Ele descreve o lugar quase como uma cidade da caridade. Nossa! Tinha alas separadas para diferentes doenças, alojamento para médicos, enfermeiros e até uma colônia para leprosos dentro do complexo. O que era impensável, né? A prática era isolar eles completamente. Totalmente. E tem outro exemplo fascinante que a fonte traz. O de uma mulher chamada Fabíola. Ela era uma patrícia romana muito rica, discípula de São Jerônimo. E em vez de viver no luxo, ela, movida pela fé, usou toda a fortuna dela para uma coisa. O hospital. Para construir o primeiro hospital público do Ocidente. Em Roma, por volta do ano 400. E o livro diz que ela mesma saía pelas ruas procurando os doentes e carregava eles para o hospital para cuidar deles. Que incrível! Isso mostra que era mais que filantropia. Era uma prática espiritual mesmo. Com certeza. E essa tradição continuou. O autor menciona o Hotel Dieu, em Paris, fundado lá por 600 d.C., que ainda está funcionando. Uau! É um testemunho da longevidade da ideia. Ok, então o autor estabelece a origem dos prédios, dos hospitais. Mas e as pessoas lá dentro? Quer dizer, cuidar dos doentes é um impulso humano, não? Ele argumenta que até a profissão de enfermagem precisou ser inventada por essa nova mentalidade? Essa pergunta é ótima. E o autor argumenta que sim. Ele defende que, embora o cuidado familiar sempre tenha existido,
A enfermagem como vocação, como profissão organizada, surgiu desse mesmo ethos. E ele dá exemplos. Sim, ele destaca o papel das ordens religiosas. Um exemplo central que ele usa são as Filhas da Caridade, uma ordem cofundada na França do século XVII por São Vicente de Paulo. Elas se tornaram a comunidade mais importante de irmãs enfermeiras. Elas administravam hospitais, farmácias e essencialmente profissionalizaram o cuidado. E nesse ponto, claro, o livro chega numa figura que todo mundo conhece, mesmo fora de um contexto religioso: Florence Nightingale. Sim, mas o autor conecta ela a essa tradição de um jeito bem direto. Como assim? A história que ele conta é fascinante. Ele a descreve não só como uma reformadora social, mas como uma mulher movida por uma fé, assim, muito profunda. Ele relata que, aos 17 anos, ela sentiu que recebeu um chamado direto de Deus para servi-lo. A enfermagem, para ela, não era uma carreira, era uma vocação. E essa fé foi o motor para tudo, então. Foi o motor para ela enfrentar o caos da Guerra da Crimeia. Os hospitais militares eram lugares imundos, sabe? Morria mais gente de tifo e cólera do que de ferimentos de batalha. A famosa Dama da Lâmpada. Exatamente. Ela ganhou esse apelido por fazer rondas noturnas cuidando dos feridos. Mas o trabalho dela foi muito além. Ela implementou medidas básicas de higiene: lavar as mãos, limpar os lençóis, ventilar. Coisas que hoje são óbvias, mas que na época foram revolucionárias. E salvaram muitas vidas. Reduziram drasticamente a mortalidade. E o livro menciona que a inspiração dela veio de um pastor luterano alemão que tinha reavivado a antiga ordem das diaconisas. Então o autor traça uma linha direta. A fé dela a levou a transformar a saúde para sempre. A conclusão dele é enfática: sem a inspiração de Cristo, não teria existido Florence Nightingale. Essa ideia de profissionalizar o cuidado e dar a ele um propósito maior não ficou só nos hospitais, certo? O autor mostra como esse mesmo impulso deu origem a movimentos de alcance mundial. Com certeza. O próximo grande exemplo que ele analisa é a fundação da Cruz Vermelha. E a história por trás disso é, assim, de arrepiar. O fundador foi um evangélico suíço, Henri Dunant, que, aliás, também ajudou a criar a Associação Cristã de Moços, a YMCA. Sim. Em 1859, ele estava viajando a negócios e se deparou com um cenário depois da Batalha de Solferino, na Itália. E o que ele viu lá? O autor descreve uma cena de puro horror. Eram quase 40 mil homens, mortos ou agonizando no campo de batalha, sem qualquer tipo de assistência médica organizada. Nossa Senhora! Dunant, movido pelo que ele chamou de um impulso divino, simplesmente arregaçou as mangas. Ele começou a organizar as mulheres das vilas próximas para ajudar, e convenceu elas a cuidar de todos, independente do lado em que lutaram, sobre o lema Siamo tutti fratelli, que é Somos Todos Irmãos. Que momento poderoso! E essa foi a semente da Cruz Vermelha. Foi o momento catalisador. Dunant voltou para casa, escreveu um livro e propôs a criação de sociedades de socorro voluntárias e neutras em todos os países. Essa ideia ganhou força e, em 1864, levou à primeira Convenção de Genebra e à fundação oficial da Cruz Vermelha. É uma linha de argumentação bem consistente até aqui. Mas agora a gente chega numa tensão clássica que um ouvinte mais cético poderia levantar: a relação entre fé e ciência. Muitos diriam que a religião atrapalhou a ciência, especialmente na Idade Média, com a proibição de dissecações, por exemplo. O livro ignora essa crítica. Pelo contrário, ele encara de frente. O autor reconhece esse ponto. Ele admite que o conhecimento anatômico ficou estagnado por séculos. No entanto, o contraponto que ele oferece é duplo. Primeiro, ele diz que, enquanto a ciência anatômica estava parada, uma revolução muito mais fundamental acontecia no campo da compaixão. E segundo, e esse é o ponto principal dele, ele argumenta que muitos dos pioneiros da medicina científica moderna eram eles mesmos cristãos profundamente devotos. E ele dá nomes, claro. Sim, e são nomes de peso. O principal exemplo é Louis Pasteur. As descobertas dele sobre germes e bactérias são a base da medicina moderna. Pasteurização, esterilização, vacinas. Tudo dele. E o livro o descreve como um homem de fé simples e profunda. A fonte até cita uma frase famosa dele: "Quanto mais sei, mais minha fé se aproxima da de um camponês bretão." Para ele não havia conflito. E o trabalho de Pasteur inspirou outros, né? Inspirou diretamente Joseph Lister, que o autor também destaca.
Lister era um Quaker. Baseado na teoria dos germes de Pasteur, ele desenvolveu a cirurgia antisséptica. Isso transformou os hospitais, que eram lugares perigosos, em locais de cura. O argumento do autor é que esses avanços científicos foram impulsionados por homens cuja visão de mundo era moldada pela fé. E esse impacto se espalhou pelo mundo. A fonte fala muito sobre o papel dos missionários, algo que talvez não seja tão evidente para a gente hoje. Sim, o livro afirma que, em grande parte do mundo em desenvolvimento, a medicina ocidental chegou pelas mãos de missionários cristãos. Eles não iam só pregar. Eles construíam hospitais, clínicas, leprosários. O autor apresenta um dado que é impressionante. Qual? Em 1935, metade de todos os hospitais na China era administrada por missões cristãs. Metade. Ele cita a historiadora Ruth Tucker, que afirma que a medicina missionária foi o maior esforço humanitário que o mundo já conheceu. É uma declaração muito forte. É muito forte. E para fechar, o autor ainda traz o argumento para a medicina preventiva, defendendo que o próprio estilo de vida cristão seria inerentemente mais saudável. Como ele justifica isso? Ele baseia essa ideia na visão bíblica do corpo como o templo do Espírito Santo. A lógica, segundo o livro, é que se o corpo é sagrado, ele deve ser bem cuidado, né? Isso levaria a evitar hábitos autodestrutivos. E, para além da teoria, ele cita pesquisas mais recentes, como as do psiquiatra David Larson. E o que elas dizem? Segundo o livro, Larson revisou centenas de estudos e encontrou uma correlação positiva esmagadora entre compromisso religioso e melhores resultados de saúde, tanto física quanto mental. Menores taxas de depressão, pressão arterial mais baixa. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O fio condutor que o autor D. James Kennedy costura ao longo do capítulo é que a compaixão precisou ser, de certa forma, institucionalizada. A ideia de que todo ser humano tem um valor intrínseco e merece cuidado independente da sua utilidade para a sociedade. Essa teria sido a grande virada de chave. Exatamente. E segundo ele, essa ideia que hoje parece óbvia para a gente, foi introduzida no mundo pelo cristianismo e se manifestou nos hospitais, na enfermagem, em organizações globais e até na motivação de grandes cientistas. Exatamente. É uma linha de argumentação muito poderosa que ele constrói. Ele até encerra o capítulo com uma citação de W.O. Saunders, um jornalista que se descrevia como agnóstico. Saunders admite: confesso que, como grupo, nós agnósticos não somos construtores. Construímos poucos hospitais, poucos lares para os órfãos. Forte. E isso nos deixa com uma reflexão que vai além do texto. Se as motivações baseadas na fé, que o autor diz que foram tão centrais, fossem removidas da sociedade, que outras estruturas ou impulsos surgiriam para substituí-las, para impulsionar a caridade e o cuidado com os mais vulneráveis numa escala tão massiva? Uma pergunta poderosa para se pensar. Na nossa próxima análise, vamos continuar explorando as ideias deste mesmo livro, E se Jesus não tivesse nascido, em outro capítulo. Deus abençoe todos os ouvintes.